Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento. Jesus, eu venho à janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Boa noite a você também que nos assiste, que a presença do Senhor alcance você aonde você está nesse momento. É bênção estarmos juntos, não é? Mas hoje está bom para ficar juntinho, né? É bom para ficar aí, quem está de casal fica bem apertadinho hoje, que está friozinho, né? Bênção de Deus. Sabe de uma coisa, que essa música, ela é uma música que, se vivida, nos leva a uma outra relação com Deus. Uma relação mais profunda, mais intensa, mais real. Porque dizer que Deus é todo o nosso universo significa dizer que sem Ele a gente não é nada. Sem Ele a gente não pode fazer nada. Sem Ele a nossa vida é vã. A nossa vida é como algo que não tem alegria, não tem graça. Mas quando a gente faz do Senhor o nosso universo, nosso viver, o nosso pensar, a nossa vida ganha uma outra dimensão, um outro nível, vamos dizer assim. Quando Israel estava para entrar na terra prometida, Deus trouxe uma palavra para eles. E essa palavra dizia, era uma orientação de como eles tinham que ir naquele lugar estranho, diferente, mas um lugar abençoado que Deus iria dar a Israel, o seu povo. Ele deixou algumas instruções para que naquele lugar o seu povo continuasse firme nele.
E uma das coisas que Deus pediu, está em Deuteronômio 6, que tem a ver com a família, tem a ver com a nossa vida, de modo pessoal. Diz assim, Deuteronômio 6, versículo 4, fala assim: ouça, ó Israel. Nesse momento Deus fala com todo mundo. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Vocês vão entrar numa terra que tem um monte de deuses, mas Deus é único, para todo Israel. Aí ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Amar não é dizer eu amo você. Amar, de fato, se concretiza em atitude, em ação. É quando eu vou até o outro e expresso de fato o meu amor. Eu cuido, eu zelo, eu prezo, eu me dou para o outro. E Deus estava dizendo: não esqueçam que mais do que dizer palavras para mim, mais do que oferecer louvor, mais do que oferecer sacrifício, eu quero de fato que vocês me amem, que dia a dia nessa terra nova vocês expressem o seu amor por mim. E que nessa noite eu e você possamos expressar através da atitude, ou seja, da entrega, de vir até aqui, sair do conforto do seu lar, do quentinho do seu lar, para se juntar como igreja, para dizer: Senhor, nós o amamos, não há Deus como o Senhor, eu amo o Senhor com todas as minhas forças. Amém? Vamos orar. Aonde você está, se você, coloque-se em pé agora. Depois nós já vamos continuar declarando que amamos o Senhor. Nessa noite, busque no mais íntimo do seu ser expressar o seu amor ao Senhor, através das palavras, através do louvor, através da sua vida, através dos dízimos, das ofertas, através do cumprimento, através de ouvir a mensagem, permitir que a palavra de Deus inunde você e transforme você e a sua casa. E ao sair daqui, a glória de Deus, a presença de Deus continue agindo na sua vida, e que a sua vida impacte outras vidas. Pai, nos ensina nessa noite a amar o Senhor, não com aquele amor sentimental, mas com um amor de fato que se concretiza em decisão, em atitude. Ensina-nos, Espírito Santo, nessa noite a expressar o nosso amor através de uma adoração verdadeira, de um louvor sincero, de uma rendição total. Que o Senhor se manifeste como o Deus do nosso universo nessa noite, e que a Tua presença nos inunde, que a Tua presença alcance aqueles que estão nos assistindo, que o mover do Teu Espírito nos tome, que o mover do Teu Espírito promova cura, restauração e libertação, porque queremos estar livres em Cristo, para viver uma vida de abundância na Tua presença, Pai. Que o Teu nome seja adorado e rendido nessa noite, com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus é que oramos, Pai. Amém e amém. Que o Senhor nessa noite continue sendo adorado, glorificado, que o nosso coração esteja rendido a Ele, que nesse momento a nossa adoração chegue até o seu trono de graça. Olhe para o seu irmão e convide-o a adorar o Senhor juntamente com você. Olhe para ele e diga: boa noite, que bom que nós estamos aqui juntos, que nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Então vamos declarar isso ao Senhor nessa noite, que juntos nós somos um só povo, uma só igreja. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus
dado a Ele, tanto no céu como na terra, nas nossas vidas. Então declaramos isso hoje, nessa noite. Que levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ele é o nosso Deus, Ele é o Rei da Glória. Com alegria no coração, cantamos a Ti, ó Deus. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Esse é o nosso Deus. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Louvamos Teu nome, Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Oh Deus, louvamos Teu nome, glorificamos a Ti. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. poderoso na batalha. E temos paz em todas as situações.
Essa paz que nós encontramos no Senhor é uma paz doce, de descanso no Senhor, porque nós sabemos que tudo que nós passamos é permitido por Deus, mas em tudo que nós estamos passando, Ele nos protege, Ele está lá segurando a nossa mão. Então vamos adorá-lo, vamos falar isso ao Senhor. Senhor, por tudo nós passamos, nós queremos ser felizes com Jesus, somos felizes contigo, amém? Palmas.
seu irmão. Olhe para ele agora. Que você possa ver o Senhor no rosto dele, na vida dele, no dia a dia dele. E que nesse momento nós possamos juntos olhar uns para os outros e falar: eu vejo o Senhor através da sua vida.
problemas, as nossas lutas, sejamos protegidos pelo Senhor. Sejamos dirigidos por Ele, sem medo de enfrentar o mar, sem medo de enfrentar tudo. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és Guia-nos, ó Deus, em todas as situações. Peça ao Senhor agora, derrame seu coração diante dele. Coloque aquela situação que está difícil. Declare a Ele. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Vamos continuar nesse espírito de adoração, continuar louvando, adorando o nome de Deus. Você, do jeito que você sentir à vontade, em pé, sentado, ajoelhado, levante a sua voz em adoração ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor, porque a fidelidade de Deus é expressa na nossa vida. Porque o seu cuidado, Senhor, nós te louvamos, Pai. Porque o seu cuidado é muito maior do que nós podemos imaginar. É muito maior do que os nossos olhos conseguem enxergar. O seu cuidado transborda na nossa vida. E nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos porque, independente das circunstâncias, independente das ondas estiverem furiosas, nós somos felizes com o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós te louvamos, é por isso que nós levantamos as nossas vozes e clamamos a esse Senhor verdadeiro, o único Senhor, o Deus de Israel, o Deus das nossas vidas. Nós clamamos que o Espírito Santo do Senhor esteja visitando cada casa, cada lar representado aqui, Senhor, repreendendo o inimigo que tenta roubar a paz, roubar a alegria em cada lar, Deus, trazendo complicações, preocupações durante a semana, no dia a dia, levantando filho contra pai, pai contra filho. Nós não aceitamos isso nas nossas casas. Nós clamamos a tua paz sobre os nossos lares. Clamamos que a tua paz esteja transbordando em cada casa presente aqui, Pai. Nós te louvamos pela grandeza de quem o Senhor é, Pai. E queremos, nesse momento, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, continuar dizendo ao Senhor: nós te amamos, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Hoje de manhã, pode se sentar. Hoje pela manhã nós tivemos uma festa, tivemos batismo infantil. E é muito bom quando nós vemos crianças serem batizadas, porque nós vemos a futura geração que já vem vindo. E nós declaramos nessa música que os nossos filhos, as nossas gerações vão continuar adorando ao Senhor. E que o nosso lar é consagrado a Ti. Que nesse momento você possa olhar para o seu lar, olhar para o seu esposo, para os seus filhos e declarar essa palavra e declarar isso sobre o seu lar. Te convido a fazer essa declaração conosco. Com alegria no coração, nós declaramos isso, Senhor. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar
diária nos nossos lares. Que os nossos lares sirvam a Deus com alegria. Amém. Deus abençoe. Amém. Essa nossa casa quer agora conhecer quem nos visita. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Gostaria de pedir que você levantasse a sua mão. Se tem alguém desse lado, pode ficar em pé fazendo favor. Se tem alguém desse lado também, gostaria de convidar você a levantar uma das suas mãos, ficar em pé. Alguém na galeria. Nós queremos te agradecer, entregar um presentinho para você, uma recordação. Quero convidar a igreja a abraçar os nossos amados que estão nos visitando nessa noite. Quero apresentar brevemente aqui para vocês. Vou pedir para minha mãe ficar de pé, Mara Gouveia Fantin. Ela é lá de Itapuá, Santa Catarina. Aproveitou o batismo da Manuela para estar aqui com a gente. Eu não vou dizer que ela é uma visitante, porque conversando com ela, a gente estava conversando um pouquinho, ela contou para a gente, faz parte da congregação da IPI lá em Itapuá, congregação de São Francisco do Sul, e ela contou para a gente que todo domingo à noite assiste online o culto aqui da igreja. Então ela já é membro já da nossa igreja também. Sempre tem acompanhado os cultos ali com a gente. Como é legal ter isso. Nós queremos agora convidar as crianças. Nós vamos orar com elas. Pode vir aqui à frente as crianças, todas as crianças. Pode chegar aqui pertinho. Vamos orar. Isso. E vamos para o nosso momento de ensino bíblico também às crianças. Orar por cada uma delas. Você pode estender a sua mão para cá, abençoando essa descendência que a gente cantou aqui agora, essa descendência que com certeza será abençoada todos os dias da vida deles. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos deu filhos, filhas tão valorosos, tão importantes, que o Senhor as ama de uma forma tão única e tão especial. Nós te louvamos, te agradecemos e somos gratos por essa responsabilidade que o Senhor deu nas nossas mãos, de ensinar para eles o seu caminho, de trilhar junto deles no caminho que é Cristo. Nós te louvamos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem dirigir para suas salas. Teremos agora Central News. Olá, Central News começando, vamos às informações. Estão abertas as inscrições para a Operação Alegria. Você que tem interesse em participar, procure o Paulo, mais conhecido como Soneca, ou então na Secretaria da Igreja deixando o seu nome e contato. Vem aí a Escola Bíblica de Férias. Você que tem acima de 13 anos e quer ser um colaborador, é só vir na reunião que será na quinta-feira às 7h30 da noite na sala de reuniões. Para mais informações é só falar com o Matheus do Central Kids. Na próxima sexta-feira, às 10 da noite, teremos o Cesta Básica aqui na Central. Você não pode perder! Atenção coordenadores, supervisores e líderes de célula. Não se esqueçam de preencher o relatório de células. Você que está tendo dificuldade em acessar o aplicativo pelo celular, você pode entrar através da página app.gileadsystemas.com.br/gileadweb. Caso você necessite de suporte, pode entrar em contato com a nossa equipe de gerenciamento de células através do 3221 8180, nas terças e quintas-feiras, das 9 da manhã ao meio-dia. Queremos lembrar você que os nossos cultos são aos domingos, às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Então evite atrasos e vamos juntos ter momentos de comunhão e adoração com todos os irmãos. Central News fica por aqui, você tem mais informações durante a semana nas nossas redes sociais, no @IPICPP.
E você também pode assistir o Central News, ver as mensagens e o culto completo através do nosso canal no YouTube, youtube.com/IPIC-Prudente. A todos uma excelente semana, que Deus abençoe, tchau! Muito bom que estejamos juntos mais uma noite. E esse período agora, desde abril, nós estamos falando sobre o efeito Jesus e como que o ministério de Jesus tem que impactar a nossa vida. Como que o ministério Jesus, ou de Jesus, tem que transformar o nosso viver e moldar as nossas reações. A igreja, os cristãos, os discípulos de Jesus, precisam olhar para Ele. Muito antes de olhar para qualquer exemplo de vida que a gente tenha, e nós os temos, na família, na igreja, nós vamos olhar para Jesus e ver como é que Ele reagiu. E como que Ele nos ensina a reagir no meio de situações, no meio de circunstâncias. Por isso nós estamos falando do efeito Jesus. E a maneira como o Senhor Jesus muda a nossa maneira de reagir frente às circunstâncias da vida. Hoje, o tema dessa noite é uma palavra que não está na Bíblia. Cada domingo a gente tem escolhido uma palavra. E hoje nós vamos olhar para a família de Jesus e vamos ver o que significou para Jesus ser uma pessoa resiliente. Esta palavra não está na Bíblia, como eu disse, é uma palavra moderna, uma palavra nova, mas tem tudo a ver com expressões que você sabe e você conhece muito bem. Por exemplo, quando a Bíblia diz que nós devemos ter alegria quando nós passamos, ou por passarmos por provações. Você conhece esse texto? Você conhece o texto do Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e ainda que a gente ande pelo vale da sombra e da morte, nós não tememos. Isso é resiliência. Resiliência é essa capacidade de lidar com as pressões, com as dores, as perdas, aprender com a situação e deixar que Deus faça de nós uma pessoa mais saudável e emocionalmente mais preparada para viver, para a vida, para nos relacionarmos com as pessoas. Eu estava conversando com um irmão e ele disse que esta palavra resiliência é muito usada no estudo da natureza, no estudo da ecologia. Porque se você encontrar uma terra devastada pelo fogo, e a gente vê de vez em quando aí as notícias, né, das queimadas, ou se você for numa terra que sofreu uma grande erosão, e você deixar aquela terra parada, simplesmente parada, depois de alguns anos, ela volta a produzir as árvores, as plantas que estavam ali, ela se recupera. O poder de resiliência da natureza é fantástico, é maravilhoso, porque Deus fez assim, e Deus fez a mim e a você capazes de enfrentar as dificuldades, aprender com elas e voltarmos ao plano original de Deus, quando Ele permitiu aquela provação. Na vida de um pastor, uma das coisas que mais acontece é ver pessoas que sofrem. Porque normalmente quando há um sofrimento na família, uma dor, uma perda, uma doença, é quando há mais até abertura e proximidade. Essa é a verdade. E quando a gente vê essas situações, e nos anos de ministério, quantas vezes eu já vi isso? E depois que se passa 1 ano, 2 anos, daquela grande perda, daquele grande luto, a gente vê o poder que esta pessoa está ganhando de Deus, de ser uma bênção, inclusive no conforto e no ânimo que outras pessoas precisam receber. E Deus usa aquela dor, Deus usa aquela erosão lá do solo, para tomar a vida daquela pessoa, abençoar a vida dela, restaurá-la, por causa deste fator de resiliência, e usá-la para abençoar outras pessoas. Então, talvez a maior pergunta, ou a melhor pergunta que você e eu deveríamos fazer, quando estamos passando por alguma dificuldade, é:
Deus, como é que o Senhor quer usar isso na minha vida para eu ajudar outras pessoas? Isso é resiliência. É quando você está debaixo de grande pressão e dificuldade, como um travesseiro que você aperta, uma almofada que você aperta com espuma, e você aperta e comprime, mas de repente você solta e aquele material volta. E se eu e você fizéssemos essa pergunta, Deus, quando eu estou sendo pressionado, como é que o Senhor quer que eu volte? E o que eu posso ser nas tuas mãos para ajudar outras pessoas? Estou falando sobre família, e nós vamos ouvir hoje e ler hoje sobre a família de Jesus. Quantas situações difíceis na família de Jesus. Se eu perguntasse para você hoje, quantas pessoas você conhece hoje que estão vivendo uma prova muito grande? Você me diria vários nomes, certamente. Você tem amigos, você tem parentes, você tem pessoas do seu trabalho, seus familiares. E você me daria uma lista, talvez alguns que estão vivendo luto, como a família do Lopes, 3, 4 domingos atrás, de manhã no culto ele caiu ali e essa semana ele faleceu. Durante o culto ele caiu, passou mal. E você me daria uma lista assim, não daria? E eu poderia te dar também uma lista de pessoas relacionadas a mim, que estão vivendo provas, dificuldades. E qual é o nível de resiliência, dessa capacidade de adaptar com essas mudanças, com essas dores, com esses sofrimentos, e ver como aquela situação pode ensinar a viver. Então, isto é, em linhas gerais, essa resiliência, essa capacidade de recobrar-se, de recuperar-se da dificuldade, no meio da dificuldade. E para facilitar a nossa compreensão hoje, eu quero apresentar uma família para você, que é a família de Jesus. Mas antes de falar dessa família e lermos esses textos, eu quero fazer 4 afirmações bem rápidas aqui. Em primeiro lugar, a primeira afirmação é essa que está aí na tela. A Bíblia insiste que a família é o plano central, é o centro do plano de Deus. É central, a família é o eixo do plano de Deus. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele toma uma família. Pode ser uma senhora, uma mulher, uma jovem, com a sua mãe, com o seu pai, pode ser um casal, pode ser uma mãe viúva, pode ser um homem com a sua família, não importa como essa família está construída agora, mas Deus toma aquela família e Ele começa a fazer um plano. A história na Bíblia é toda em volta de família, não é verdade? Por isso a gente ama a família, a gente valoriza a família. E nós queremos ver cura e tratamento de Deus sobre as nossas famílias. Você pode dizer amém a isso? A outra frase que eu quero trazer para você é esta, que a Bíblia não esconde as fraquezas de suas famílias. A Bíblia faz a gente sentir próximo com os personagens, com os homens, as mulheres, os casais, os filhos, os reis, os profetas, até de Jesus. A Bíblia não trata de pôr pano quente, de enfiar embaixo do tapete os dramas familiares. Por isso nós também temos as nossas oportunidades de abrir o nosso coração para as pessoas e dizer, olha, eu preciso apresentar a você a minha situação, a minha dureza, o meu problema. Porque a Bíblia não esconde, justamente para nos dizer, olha, como Deus agiu lá, Ele age aqui também. Uma outra frase importante quando a gente pensa nesse aspecto de família, é que a Bíblia mostra que a família, e todas as famílias, a família foi afetada pela queda. Se você não está acostumado com essa expressão queda, significa aquele primeiro pecado de Adão e Eva. Quando eles escolheram desobedecer a Deus e saíram dos propósitos de Deus. Todas as famílias ganharam uma bactéria, ganharam uma corrupção. Todos nós. A sua família. Então, quando você olha para os seus filhos, olha para o seu marido, para os seus pais, para as pessoas com quem você se relaciona em casa, lembre-se, essa pessoa está debaixo da consequência da queda.
Lembre-se que você tem um marido que é filho de Adão. Está com seu cônjuge aí do lado, um filho, alguém da sua família? Fala assim, você é filho de Adão ou filha de Adão. Fala para a pessoa. E lembra disso, viu? Por isso você tem que ter misericórdia, porque você não está você não está vivendo com um santo, com uma pessoa sem pecado. Você está vivendo com um pecador, viu? Seu marido é um pecador, seu filho, esses que saíram aqui agora há pouco, bonitinhos, são todos pecadores, miseráveis, e se não forem convertidos a Cristo, vão para o inferno, como eu e você, se não tivéssemos nos convertido. Todos nós pecamos, e todos nós estamos debaixo da queda. Então, não exija do seu cônjuge, dos seus filhos, mais do que Cristo pode fazer na vida dele. E às vezes tem que esperar o tempo certo, não é verdade? Outra frase final é que a Bíblia apresenta a família de Jesus, já que apresenta as outras, a família de Jesus, inclusive, sem esconder os seus problemas. Então vamos para os problemas da família de Jesus. Você quer conhecer um pouco os problemas da família de Jesus? Olha aí em Mateus capítulo 13. Vamos olhar esse texto da Bíblia, Mateus capítulo 13. Vamos ver o versículo 53. Você vai ficar de boca aberta. Por alguns minutos você vai falar, bom, se a família de Jesus era tão ruim assim, tinha tanto problema, imagina a minha. Mas você não vai sair daqui desanimado hoje, de jeito nenhum. Porque o fim da história você vai ver. Né? Você vai ver o fim da história. Nós vamos ver o fim da história. Mateus capítulo 13, versículo 53. Olha o que diz aí, falando sobre Jesus. Estava bem no início o ministério de Jesus. Jesus já tinha começado a pregar, fazer milagres, mas bem no início daquele período de 3 anos. Tendo terminado de contar essas parábolas, versículo 53 de Mateus 13. Jesus saiu dali, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. E todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são estes seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Veja, o contexto é que Jesus está na sua própria terra, na sua própria cidade, ele vai a uma sinagoga. A sinagoga era uma espécie de capela, um lugar de reunião, um lugar de oração. E na sinagoga, todo homem podia simplesmente pegar o Antigo Testamento, ler um trecho, ir para a frente e comentar, e interpretar aquela passagem. E Jesus começou a fazer isso, e quando Jesus começa a fazer esse trabalho que era de ensinar, as pessoas começaram a abrir os olhos, a regalar os olhos e dar ouvidos, e como é que pode esse moço falar com tanta sabedoria? Por que o espanto? Porque Jesus não era da escola de profetas, Jesus não era da escola de rabinos. Jesus não tinha sido escolhido para ser educado por um rabino. Os rabinos faziam assim, os rabinos eram os estudiosos da lei de Moisés. Eles olhavam a cidade, olhavam a comunidade e viam os meninos mais espertos, inteligentes e diziam, eu quero esse, eu quero ele, eu vou dar aula para esse, para aquele, formavam um grupo. Depois os mais selecionados formavam outro grupo e assim eles iam até atingir a maioridade. E se eles fossem bons para valer mesmo, eles se tornavam discípulos de um rabino. Por isso que Jesus é chamado de rabino, porque ele tinha discípulos. Mas ele mesmo nunca foi treinado por um rabino. Ele era um autodidata. E esse é o espanto.
E as pessoas olham para aquele Jesus falando lá no meio da sinagoga e dizem: como é que pode ter tanta sabedoria? Mas esse moço não é filho daquele carpinteiro? Você sabe qual era a profissão do pai de Jesus? Esse moço não é filho daquela mulher chamada Maria? Eles conheciam a família. E eles citam ainda os nomes dos irmãos de Jesus. Jesus teve vários irmãos. Maria, depois que ela deu à luz a Jesus, ela teve vida conjugal com José e teve vários moços, filhos, e teve filhas, e era uma família grande. Jesus era o primogênito. E tudo indica que na idade entre 15 a 18 anos, aproximadamente, Jesus ficou órfão de pai. José morreu. E Jesus então foi aquele que ajudou a sua mãe sustentar os irmãos mais novos. Tinha uma escadinha. Na família da Jane é uma escadinha, 7 filhos. A Jane é a 6ª criança da casa. E quando a Jane tinha 4 anos de idade, 4 para 5 anos de idade, ela ficou órfã. Meu sogro morreu. Eu não conheci meu sogro. E você imagina uma mulher que não tem um trabalho fora de casa, cuja renda era toda do marido, na década de 60, em São Paulo, perde a fonte de renda. Jesus vive esse ambiente de tragédia. E quando ele cresce nessa necessidade de sustentar os seus irmãos, de ser fiel à sua família. Imagina o drama desse adolescente, ser pai praticamente dos seus irmãos. O meu cunhado mais velho tinha 18 anos quando o meu sogro morreu. E ele vivia um dilema, porque naquele ano da morte do pai do meu sogro, ele havia sentido um chamado de Deus para ir para o seminário. E o seminário exigia tempo integral, ele iria ter que deixar o trabalho. E ele era o filho mais velho, o arrimo de família. Jesus está nessa situação, um drama vivido por Jesus. A família de Jesus cheia de dificuldades, cheia de problemas. Mas tem mais. Jesus, quando começa a fazer aqueles milagres, e nesse texto menciona, ele diz, o texto, que Jesus não fez muitos milagres ali, ele parou de falar, ele parou de ensinar. Jesus se cala por um tempo. E o texto escrito por Mateus explica por que Jesus não fez mais milagres, porque na sua cidade as pessoas não criam nele. E aí que vem aquele ditado, profeta em casa não faz? Isso, não é ouvido. E foi isso que aconteceu com Jesus. Então nós estamos falando da família de Jesus, de uma família envolta em drama, envolta em problema, envolta em dor. Estamos falando de uma mulher que tem que criar os seus filhos, ajudado pelo filho mais velho. Estamos falando de uma mulher agora viúva que tem que criar os filhos e de repente esse filho mais velho que ia ser então o cuidador de todos os irmãos, ele começa a ter atitudes estranhas, ele começa a se sobressair a ponto de chamar a atenção das pessoas. E ela fica preocupada porque qual vai ser a reação? E de repente surge em Jerusalém, 120 quilômetros de distância, o boato que Jesus está dizendo ser o Filho de Deus, o Messias. E sabe o que acontece? Olhe para João, vá lá para João e nós vamos ver o que acontece. João capítulo 7. Olha o que acontece com a família de Jesus. As coisas vão piorando na família de Jesus. João capítulo 7. Bem no início. Jesus já havia estado em Jerusalém anteriormente. Então aqui a gente pula um pouquinho no tempo, talvez um ano e meio, um ano além daquele texto lido anteriormente. Jesus já havia estado em Jerusalém, então. E aí diz o texto, no versículo 1.
Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia. Qual que era a capital, a cidade principal da Judéia? Você sabe? Jerusalém. Então Jesus era da Galileia, interior. E ele diz aqui o texto que ele ficou deliberadamente longe da Judéia, porque ali, em Jerusalém, os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas ou dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram, você pode ler comigo em voz alta o que os irmãos de Jesus disseram para Jesus? Leia comigo, por favor. Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. E ninguém que deseja ser conhecido age em segredo, visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, fecha aspas. Eles terminam de falar aqui, certo? Agora veja a conclusão de João. Quando João relata essa história, olha o que João escreve. Leia comigo o último versículo 5 aí. Pois nem os irmãos de Jesus, naquela ocasião da festa, que era uma festa que todos os judeus de todas as cidades iam para Jerusalém, e eles ficavam em cabanas, em tendas, para lembrar lá da caminhada do Egito, em direção à Terra Prometida. Era uma festa anual. E os irmãos de Jesus chegam para ele e dizem assim, olha Jesus, ninguém que quer ser conhecido fica fazendo milagre aqui no interior, você tem que ir para as cabeças, você tem que subir para Jerusalém, se torne conhecido. E se você for ler comentários bíblicos sobre esta passagem, os estudiosos chegam a dizer, inclusive, que os irmãos de Jesus queriam que ele fosse para Jerusalém para que ele visse a morte mais de perto e acabasse com essa história de ser o Messias. Os irmãos de Jesus estão como que montando uma armadilha e fazendo uma proposta indecente para ele. Porque eles dizem, ninguém que quer se tornar público, fica aqui fazendo milagre no interior. A pergunta é, quem que disse que Jesus queria ficar público? Jesus não tinha falado isso ainda. Mas porque eles não criam em Jesus, eles usaram como que um cinismo para Jesus e disseram, vai para Jerusalém, mostra o que você sabe fazer, mostra o seu poder e aí você vai se tornar bem conhecido. Na melhor das hipóteses, olhando os irmãos de Jesus com o melhor dos olhos, eles estavam querendo ficar famosos juntos com Jesus. Mas pode ser que de fato eles estivessem querendo usar a situação para calar Jesus. Porque se ele visse o perigo que ele estava passando, porque os judeus, líderes religiosos, queriam matá-lo, diz o texto aqui, talvez assim ele se calasse e parasse de envergonhar a família. Jesus era uma vergonha para a família, porque a família não tinha discernimento, a família não compreendia ainda. A gente tem uma noção um pouco paradisíaca, idílica da família de Jesus como uma família sagrada, sem problemas. Não, havia uma repulsa da família. E Jesus teve que mostrar essa resiliência, essa firmeza. Ainda não é minha hora. Quando, domingo passado, a gente ouviu, não é, sobre a transformação da água em vinho. Ainda não é minha hora ainda. E ele diz para os irmãos dele, ainda não é minha hora também de ir para Jerusalém. E não foi. Só foi depois de alguns dias. E João faz esse resumo, nem os seus irmãos criam nele. Você acha que a sua família tem problema? Você acha que a coisa às vezes aperta lá? Falta às vezes uma situação financeira mais estável, tem uma briga, um filho rebelde. A família de Jesus não conseguia ter olhos espirituais para enxergar. A Bíblia diz que o Deus deste século, que é Satanás, o Deus com letra minúscula, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Os irmãos de Jesus eram incrédulos.
O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que neles, nos incrédulos, não brilhe, não resplandeça a glória de Deus. Isso é o que acontece numa família. Às vezes, quando não há compreensão espiritual das situações, de uma crise no casamento, de um problema com os filhos, da maneira de usar o dinheiro, nós olhamos para essas crises não com os olhos espirituais, com discernimento espiritual, que só Deus pode dar, é na dependência do Espírito. E a gente acha que na nossa força podemos resolver as coisas. Porque a gente vai fazer uma viagem, porque a gente tem o dinheiro, ou porque a gente tem o recurso, a gente tem a inteligência, e eu vou botar as coisas em ordem. Isso é o que estava acontecendo na vida da família de Jesus. E o que Jesus fez? Se calou. Não fez mais milagres ali, porque eles eram incrédulos. Interessante, lembra daquela tentação de Jesus? O diabo chega para Jesus, pastor William falou sobre esse texto há poucos dias. O diabo chega para Jesus e faz propostas. Transforma isso aqui, pula dali, faz isso aqui. É a mesma coisa os irmãos de Jesus estão fazendo com ele, a mesma proposta indecente. Vai para Jerusalém, faz milagres, mostra que você tem fé. Porque eles não entendiam os propósitos de Deus. Agora, um outro texto, estamos cheios de textos hoje, não é? Que bom, espero que você esteja aí gostando de ler a palavra e entender a palavra. Versículo, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos, a gente já leu João, já lemos Mateus, agora vamos ler o último texto, que é o texto de Marcos, no capítulo 3. Eu sinto falta desse barulho de página. Ou você está com o seu celular ou você não trouxe a Bíblia. O que mais me preocupa é a segunda possibilidade. Muito bem. Marcos capítulo 3, versículo 20. Marcos capítulo 3, versículo 20. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam fazer o quê? Nem comer. Nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo como? Jesus, por favor, vem aqui, vamos tomar um cafezinho juntos, um chá ali. Foi assim? Não. Foram para trazê-lo à força, pois diziam, um grande elogio para Jesus, não é? O que eles diziam? Ele está fora de si. Você acha que você tem problema na sua família? Olha o que os familiares de Jesus diziam dele. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém, lembra aquele pessoal que queria matar Jesus? Eles vieram para o interior, Jesus não foi para lá, eles vieram atrás de Jesus. Esses mestres que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebu. Já ouviu essa expressão? O que significa isso? Ele está com o diabo no corpo, né? Está sendo usado por Satanás, está com os demônios. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa os demônios aqui. E aí Jesus dialoga com eles, Jesus os repreende, Jesus fala com eles. Mas vamos deixar isso de lado agora. Vamos para o versículo 31, para voltar a falar da família de Jesus. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. E havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A família de Jesus era incrédula. Lembre aí,
A família de Jesus tinha incredulidade quanto à identidade de Jesus. Não acreditavam no que Jesus falava. Eles eram críticos ferozes de Jesus. A ponto de dizer, vai lá, se torna famoso. O acharam louco. O acharam fora de si, fora das suas faculdades mentais saudáveis. E era uma família sem discernimento. Não compreendiam as coisas espirituais. Queriam tirá-lo da multidão. Ele veio para a multidão. Jesus veio para falar com a multidão. Ele veio para salvar o que estava perdido. E os familiares de Jesus querem arrancá-lo da multidão, levá-lo para casa. Vamos guardar esse cara aqui no quarto. Esse cara está fora de si, está envergonhando o nosso nome. Nós já perdemos o nosso pai, agora estamos perdendo o nosso irmão mais velho. Vamos tirá-lo daqui. Não tinham entendimento espiritual. Jesus era motivo de vergonha na perspectiva dos seus familiares. Veja, irmãos, essa família, eu estou tentando situar você num ambiente de uma família. Essa família nasceu em meio a dificuldades, não foi assim? Como é que foi o casamento de José e Maria, você lembra? Como é que foi o nascimento do primeiro filho, Jesus? Depois de ter passado por uma situação constrangedora, aquele moço, José, que tem uma noiva grávida, e ele então fica com medo de toda aquela situação, quando ele vai cuidar da esposa, que agora ele entende que aquilo era obra de Deus, ele não tem nem lugar para botar a esposa, numa sala de um hospital. Vai para uma cocheira de animais, vai para o meio dos animais. Há uma situação de perseguição e ele tem que pegar, José pega a sua esposa, o seu filhinho e foge, vai ser refugiado durante anos no Egito. Essa é a família de Jesus, cheia de dor, cheia de sofrimento, cheia de problema. Às vezes você olha para os seus pais, né, adolescente, jovem, olha para o pai, queria ter outro pai. Você queria ter talvez a família de José e Maria? Família pobre, família em dificuldade. Essa era a situação daquela família que vive o drama da morte do homem, do pai da casa. Levando nesta análise dos estudiosos lá que dizem que Jesus, quando adolescente, ficou órfão, como era num ambiente sem estrutura social alguma. Sabe, a única estrutura social que havia, tinha duas possibilidades. Uma, dos filhos mais velhos, ou dos filhos mais espertos e inteligentes, irem para a escola dos rabinos. Se uma família tinha um filho numa escola de rabino, aquela família tinha amparo da religião. Não era o caso da família de Jesus. O segundo amparo social, é que quando havia colheita, as colheitas nos campos, eles eram, os donos, os proprietários eram obrigados a deixar espigas, espiga de milho, espiga de trigo, aquelas espigas, caírem no chão para as viúvas, para os órfãos pegarem. Esse era o amparo social da família de Jesus. No mais, era cuidado dos familiares. Eu me lembro a minha sogra contando, havia uma família aqui na IPI de Assis, na igreja de Assis, que conheceu muito bem o meu sogro e a minha sogra, e era uma família que tinha uma propriedade rural. E algumas vezes, sem que ela soubesse, essa família passava por Osasco, indo para São Paulo, e deixava um saco de arroz, um saco de farinha. Esse era o amparo social que a igreja oferecia naquele período da década de 60. Jesus mostra que o seu desenvolvimento familiar foi num contexto de tribulação. E eu tenho certeza, e nós podemos olhar do ponto de vista humano de Jesus, que ele era homem, e isto foi forjando um caráter naquele homem. Desde criança, vendo as dificuldades, trabalhando com seu pai,
Porque ele depois foi chamado de carpinteiro também, nós bem sabemos disso. Seu pai não era daqueles que dava mole, não, vamos ensinar a profissão, vamos trabalhar. Assim era a vida familiar. Tinha que estudar, Jesus estudava, lia a Torá, Jesus repetia a Bíblia, ele falava os salmos de cor, ele cantava os salmos, ele falava os profetas, porque naquele ambiente de família havia estrutura apesar da dureza, da simplicidade, da pobreza. Jesus era do interior, lá do interior, da região mais pobre de Israel. Mas isso foi forjando em Jesus uma resiliência, uma capacidade de suportar a tribulação extraordinária. Jesus teve esses ataques externos, não é? Quando a gente vê o texto aqui de João, os líderes religiosos disseram: esse cara está com Belzebu, esse cara está endemoniado. É isso que ele está. Ele está possesso de demônios. Então, a cultura prevalecente, veja, se você me acompanha aqui, você compreende isso que eu quero dizer. A cultura religiosa dos dias de Jesus era antagônica às convicções de Jesus, era contrária ao que Jesus cria. A ponto deles dizerem isso: ele faz esses milagres pelo poder de Belzebu. Irmãos, nunca espere, deixa eu falar com você, pai e mãe, nunca espere que a cultura favoreça a educação dos seus filhos, se você quer ensiná-los no caminho do Evangelho. Nunca. A cultura sempre será, em parte, contrária aos ensinos do Evangelho. Sempre. E se uma família quer se manter firme, na educação de um filho, desde criança, você pode procurar a melhor escola e você deve fazer isso. Temos escolas excelentes, inclusive de irmãos aqui da nossa igreja. Pode ser uma escola pública, uma escola privada, você pode fazê-lo crescer no meio de um ambiente o mais saudável possível, ter amigos, familiares os mais saudáveis possível, mas sempre você vai ter uma parte da cultura que vai dizer não aos valores do Evangelho. O que é que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje, nessa questão da ideologia do gênero, exatamente isso. Exatamente isso. Questionamentos que já estão sendo feitos por educadores, por gente que se diz sábia, entendida, já criando não apenas um outro gênero, não masculino e feminino, mas vários outros gêneros. E assim explicando desta maneira para as crianças aquilo que eles querem incutir nas suas mentes, nos seus entendimentos. Há um tempo atrás estava conversando com um pai e ele se dizia muito preocupado porque o filho, um menino de 12 anos, estava tendo um relacionamento muito próximo, muito chegado de um amigo. Tinha um amigo assim, amigo do peito, sabe? Amigão assim, amigão mesmo, adolescente. E não largava, e ficava junto, queria dormir na casa, trazia o menino para dormir na casa dele. E esse pai foi ficando angustiado, ele disse: será que meu filho está com tendência homossexual? E ele veio conversar comigo, e eu me lembrei da minha adolescência. A minha adolescência foi cercada de amizade com amigos, meninos da minha idade. E eu disse para aquele pai, você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, você precisa conhecer psicologia da adolescência. Você não está sabendo ser pai de adolescente. É a coisa mais natural de um adolescente ser amigo de alguém do mesmo sexo, porque ele ainda não sabe lidar com os amigos, as amigas do sexo oposto. Ele está ainda aprendendo a lidar. Os meninos não sabem lidar, não é, com as meninas. E, ao contrário, é verdade também. Agora, o que é que se diz lá no colégio? O que é que se diz para um menino assim? Se esse menino surge com uma dúvida: escuta, será que eu sou gay? Porque eu gosto tanto do meu amigo. Eu quero ficar com ele, não gosto de ficar com as meninas. Há essa fase na vida da adolescência, quando está entrando na fase da adolescência.
O que uma pessoa de uma orientação não cristã vai dizer? Pode ser um educador, pode ser um profissional. O que ele vai dizer? Talvez. Sabe o que você devia fazer? Você podia experimentar, ver, quem sabe você seja. Não é isso, irmãos? Está acontecendo o tempo todo. É um estupro emocional que se faz com adolescentes, com crianças. Porque não sabem lidar com essa sexualidade, com esse relacionamento com o sexo oposto. Então, a opção que é dada para a sociedade, para os nossos filhos, os nossos netos, é essa. Agora, você pode esbravejar, e você deve esbravejar se você se defrontar com essa situação, mas você precisa saber como ajudar um adolescente, uma menina, um menino, numa situação dessa. Você precisa conhecer, ler, compreender, aprender, porque as pressões externas vão se tornando cada vez maiores. E nós poderíamos falar de outras áreas. A gente poderia falar do consumo, do gasto, das despesas de uma família. Não é verdade? Há coisas que são de responsabilidade nossa, que ninguém mais interfere, só nós. Que não é o meio que faz, não é a cultura que influencia. Mas a grande parte, nós somos influenciados. Em grande parte, irmãos, olha, eu tenho 35 anos de pastorado. E eu tenho ficado nestes últimos anos profundamente entristecido. E aqui eu vou falar uma coisa que eu nunca disse aqui na igreja. Quando eu iniciei meu ministério, raramente nós tínhamos que lidar com o divórcio. Era raro. Era uma situação tão rara nas igrejas. Mas hoje, essa cultura que prevalece, o desejo pessoal, o hedonismo, o narcisismo e tudo isso mais, faz com que o divórcio seja quase que a primeira opção. Então, se eu não estou bem, eu preciso me realizar, eu preciso ser feliz. E o divórcio é aberto, e aqui não tem nenhuma condenação. Eu quero dizer a você o seguinte: do jeito que você está hoje, procure ser o melhor que você pode para o Senhor. Mas eu quero dar uma palavra de alerta também para você que está casado, e depois eu quero falar para aqueles que querem se casar, porque o divórcio não deveria nunca ser uma primeira opção, nunca, para aqueles que estão casados. Causa tristeza, porque às vezes a gente vê o divórcio acontecendo, porque problemas não foram tratados e vêm sendo empurrados embaixo do tapete. Sabe como que é? Você que é casado, você tem uma família, você tem pais, você sabe como é. Às vezes a gente vai empurrando os problemas embaixo do tapete, vai deixando-os ali, e eles vão se avolumando, chega uma hora que não aguenta mais, não vê esperança mais. Quero dizer que você precisa tratar dos problemas e pedir a Deus que te dê essa resiliência, esta força para continuar. O que a gente tem visto é que as decisões têm sido tomadas sem levar em conta as pessoas que vão ter dores por causa daquela decisão. Não leva em conta o que o sogro vai pensar, o que a sogra vai sentir, o que o pai vai sentir, o que os filhos vão sentir, o que a igreja vai sentir, o mau testemunho que vai ser. Não se leva em conta. Mas tudo isso faz parte desse conjunto, está tudo dentro dessa bacia de decisões que nós tomamos. Então, é porque nós estamos
deixando que a cultura do prazer, a cultura da realização, a cultura da felicidade tome espaço tão grande em nós que nós não aceitamos mais infelicidade. Eu não posso mais ser infeliz, não posso mais viver dificuldade. Eu preciso buscar a minha alegria. E se você vai casar, se você pretende se casar e tem essa visão superficial, rasa de família, é melhor você não ter. É melhor você não casar. Porque vai ser assim como a família de Jesus, cheia de dor, cheia de problema, de dificuldade, vai ter doença, vai ter morte, vai ter problema, vai ter desemprego, e vai ter briga, e isso mesmo que é família. E é assim que Deus quer abençoar a gente, irmãos. Então essa visão egoísta, simplista às vezes, de família, nos faz desistir com muita facilidade. Então, eu diria a você e a mim, eu tenho casos de divórcio na minha família. E a dor também é minha, é nossa. E eu quero dizer, pegue a sua vida como ela está hoje, do jeito que está. Se você está casado com dificuldade, se você viveu um divórcio, se você passou pela viuvez, se você, qualquer situação, e diga, Deus, que tipo de trabalho, de obra tua o Senhor quer fazer na minha vida hoje? Antes de eu tomar uma nova decisão, antes de eu me casar, antes de eu constituir uma nova família, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Quais são as curas que o Senhor precisa fazer na minha família? Antes de eu dar um novo passo. Escolha de namoro, como a cultura influencia isso? E aquele pai que eu mencionei, sabe qual o conselho que ele estava dando para o filho? Filho, você precisa namorar, você precisa beijar, você precisa pegar umas meninas. Porque ele tinha tanto medo daquela outra possibilidade, que ele estava adoecendo o filho do outro lado, do outro jeito, sem sabedoria alguma. Um tolo, um pai tolo, totalmente ignorante no que diz respeito ao ensino da palavra de Deus para o seu filho. Que não sabia lidar com o drama. Eu até sou capaz de entender, eu entendo a dificuldade, mas nós precisamos buscar essa sabedoria do alto que nos ajuda a lidar com essas circunstâncias de problema nas nossas casas. Pede ajuda, irmão. Pede ajuda. Compartilha com alguém os dramas do seu casamento, dos seus problemas financeiros, da sua dificuldade com os filhos, da sua amargura. Abre o coração, fale com alguém, procure ajuda. Interessante que eu conversei com aquele pai e disse, eu quero que você conheça uma história na Bíblia. Uma história na Bíblia de dois moços que eram tão ligados, que diz que o coração de um se ligou ao coração do outro. E os leitores mal intencionados da Bíblia dizem, está vendo? Esse foi o primeiro casal, um dos primeiros casais gays da Bíblia. Sabe que casal foi esse? Desculpa. Sabe que par de amigos foi esse? Estava querendo ver se vocês estavam prestando atenção. Davi e Jonatas. Uma amizade extraordinária, apesar do pai ser totalmente contrário àquela amizade, pai de um deles. E é assim que nós precisamos buscar a sabedoria do alto para educar e ajudar os nossos filhos. O que a gente poderia falar sobre outras áreas da família que estão atacando e bombardeando a nossa família o tempo todo e nos chamando para um nível de resiliência? Quero chamar você, irmão, estamos chegando ao fim, para um nível maior de resiliência, de resistência. Eu quero dizer a você que ainda não é o fim da sua luta e da sua perseverança pela sua casa, por sua casa, pelos seus filhos. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim de você se doar e se entregar
pela igreja da qual você faz parte. Não esta aqui apenas, mas a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, pelo bom testemunho da igreja. Os irmãos estão entendendo bem? Pedi para repetir, para você guardar essa frase. O que aconteceu com a família de Jesus? Eu disse que eu não queria que você saísse daqui hoje desesperado e aflito, porque eu creio num Deus que cura, viu, gente? Um Deus que cura casamento, restaura. Um dos casamentos mais extraordinários que eu fiz até hoje foi numa outra cidade, de um casal que havia se divorciado. Quase 2 anos de divórcio. Deus fez uma cura naquele casamento. E eles se casaram de novo. Que maravilha, não é? Eu já ouvi muitas vezes filhos pedindo perdão a pais. E pastor, essa semana, eu consegui falar com meu pai. Às vezes o cabeção do pai, né? Não abre espaço, não dá lugar para o filho falar. Aí o filho foi lá e disse: pai, eu quero pedir perdão para o senhor. Falei aquilo e não devia ter dito. O que aconteceu com a família de Jesus? Quero destacar 2 coisas. Uma com a mãe e a outra com os irmãos. Quando Jesus estava na cruz, Jesus tem ali a presença só da mãe. Os irmãos não foram, porque os irmãos ainda eram incrédulos. Jesus olha para a mãe dele e do lado da mãe tem um dos discípulos, João. O que Jesus fala para João? João, essa daí agora é a sua mãe, cuide dela. E ele olha para a mãe e diz: está aqui o seu filho. Jesus está ensinando que há uma lição espiritual por trás do drama de uma família. Eu queria que você fizesse a seguinte pergunta: qual é a lição espiritual no meio do problema que eu estou passando hoje na minha casa? Faça essa pergunta. Jesus está dizendo, há um aprendizado de Deus. Aquela mulher que havia ficado viúva, aquela mulher que estava perdendo o seu filho primogênito na cruz, precisava aprender uma lição espiritual. Qual a lição espiritual que você aprende com a dor que você já sentiu lá atrás? Talvez a morte de alguém, talvez um divórcio, talvez um grande problema com o filho, talvez uma tragédia na sua casa, não sei. A pergunta é, qual a lição espiritual sobre aquele evento? Essa é a melhor pergunta que você pode fazer numa situação ruim. Aquele namoro mal sucedido, que acabou em briga, que você não consegue mais conversar com a pessoa, qual é a lição espiritual que você pode tirar daquele ato? E o segundo aspecto na vida de Jesus e da sua família é que 2 dos irmãos de Jesus, pelo menos, se converteram depois que ele morreu e ressuscitou. Um deles foi um homem tão importante que ele se tornou um escritor da própria Bíblia. Tem um trecho aqui na Bíblia, uma carta aqui na Bíblia, que foi escrita por um destes irmãos de Jesus, chamado Tiago. Sabe como é que Tiago começa a carta dele? Lá no final da Bíblia, perto do Apocalipse, ele diz assim: Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Olha só. Quem chamava de louco, quem não cria, e aí ele se converte. Que coisa extraordinária, não é verdade? Judas é o outro irmão, e Judas também escreve uma carta, e a carta de Judas começa do mesmo jeito. Judas, servo de Deus
e do Senhor Jesus Cristo. Aquele que era chamado de louco, agora é chamado de Senhor Jesus Cristo. É assim que a sua família pode chamar Jesus, se você ficar firme. Aquele casamento desajustado, ruim, difícil, pode ser um casamento de servos de Jesus Cristo. Amém? Aquele filho, aquele pai, aquele irmão, aquela situação financeira, qualquer que seja a dificuldade, pode ser transformada numa situação a serviço de Jesus Cristo. Você precisa crer nisso. Essa é a resiliência, é a firmeza, a perseverança que nós precisamos desenvolver em nossa vida. Semana passada, eu termino contando essa história. Semana retrasada, eu ouvi uma notícia por um amigo, e esse amigo mora em Curitiba, e ele faz parte da CCI Brasil, que é uma missão que eu já estive envolvido, e ele apoia muitos líderes de pequenas igrejas na Índia, indianos, que são pastores, são líderes, missionários para o seu próprio povo. E a semana retrasada, um pastor, a esposa dele e a cunhada dele, 3 pessoas foram presas. Estavam tendo uma reunião, um culto, numa pequena igreja, num vilarejo, num contexto muçulmano, no norte da Índia, e eles foram presos. Isso já tem 15 a 20 dias. Até agora, a notícia que eu soube ontem é que a cunhada foi solta, mas o casal continua preso, já há 15 dias. Que nível de resiliência tem que ter uma pessoa assim? A nossa missionária, Maria, há 2 semanas, uma semana e meia, teve um problema no rim e teve que ser operada às pressas. Já está bem. Mas hoje, conversando com ela, ontem foi diagnosticada uma trombose na Maria. Talvez por causa da situação de cirurgia, isso veio à tona agora. Ela está lá com as pernas para o ar, não pode se mexer. E ventilamos a possibilidade dela voltar para cá, mas não é a hora ainda. E ela está sendo consultada, está sendo medicada. E ao conversar com ela, o choro era por causa do pai e da mãe que estão aqui, que moram aqui, casal de idade já. Qual o nível de resiliência que se precisa ter para estar numa situação assim? Eu quero convidar você a olhar para a sua vida e dizer: Senhor, aumenta a minha resiliência, aumenta a minha capacidade de suportar e de voltar a crer e confiar no Senhor. Amém, irmãos? Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor as nossas situações. Temos uns minutos aqui para a gente colocar oração diante do Senhor agora. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos que Deus responde à oração. Nós cremos em vidas transformadas. Cremos nos Tiagos convertidos, em Judas convertido. Nós cremos em maridos mudados, esposas, casamentos, filhos, pais. Nós cremos que Deus trata, que Deus dá sabedoria, que Deus tira a falta de discernimento, que Deus ensina. Mas para isso a gente precisa perseverar. Nós precisamos confiar no Senhor, esperar nele. O conformismo, irmãos, ronda a gente o tempo todo. Não tem mais jeito. O desânimo nos cerca o tempo todo. Não dá mais. Mas há um poder de Deus extraordinário sobre nós, sobre a nossa casa. O mesmo poder que tocou na vida de Tiago, de Judas, de Maria.
Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Eu quero convidar, se você quer orar agora comigo, ficar em pé onde você está, no seu banco, para a gente orar por alguns assuntos. Tantas coisas que fazem parte da nossa vida, não é? Tristezas, dores, luto, perda. Se você quer orar por alguma razão dessas, talvez arrependimento, né? Às vezes o Senhor está querendo que a gente se arrependa e diga: Senhor, tomei decisões erradas lá atrás. O Senhor pode curar, o Senhor pode transformar. O Senhor pode me ajudar a não tomar mais as mesmas decisões, impulsionado pela carne. Oh Deus, nos apresentamos diante do Senhor, porque cremos na Tua misericórdia. Ó Senhor, nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos num Deus que transforma e restaura e nos faz voltar a confiar, voltar a nos alegrar. Nós queremos agora, Pai, pedir por esses assuntos todos que estão presentes no nosso coração, que têm lugar importante na nossa vida. E nós oramos juntos agora por famílias, por casamentos, por pais, por filhos. Oramos, ó Deus, por quebra de relacionamentos. E pedimos, ó Deus, que Tu estabeleças a Tua paz, o Teu shalom, a Tua cura, restauração, arrependimento a hora que for preciso, ó Deus. Nos faça confiar em Ti, Senhor, um pouco mais. E deixar que essas circunstâncias que nos oprimem, nos entristecem, sejam usadas pelo Senhor para nos deixar mais maduros. Uma igreja madura, homens amadurecidos, homens que resolvem as suas lutas, os seus conflitos familiares, homens que amam as suas esposas, que educam e amam os seus filhos, mulheres que são sábias nas suas palavras, que constroem o seu lar. Nós oramos, ó Deus, para que Tu faças isso, Senhor, e ajude os jovens a fazerem escolhas sábias, não do seu próprio coração, não escolhas que satisfaçam os olhos, mas em primeiro lugar, que agradem ao Senhor. Oh Deus, nós oramos, Pai. Oramos, Senhor, para que Tu afastes as armadilhas que Satanás tem colocado na nossa casa, na nossa sociedade, Senhor, através de tanta comunicação, de tanta influência, que às vezes lares são tão bombardeados e mentiras passam a ser verdades. E nós Te pedimos, Pai, que a Tua luz brilhe sobre as nossas famílias, a educação dos nossos filhos. Oh Deus, traz-nos de volta a sabedoria espiritual, Senhor. Faz isso no nosso meio. Opera esse milagre, Senhor, nas nossas vidas. Deus, nós queremos pedir que as nossas famílias sejam também bênção para outras. Como a família de Jesus hoje é bênção para a nossa vida, esse testemunho maravilhoso da Tua intervenção, eu quero pedir que a família de cada pessoa aqui seja uma bênção na vida das famílias dos amigos, família dos familiares. Senhor, que as pessoas olhem e vejam a história de Cristo na nossa vida, a presença de Jesus na nossa casa, nos nossos filhos, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes. Deus opera este milagre, Senhor. Nós queremos ser uma bênção para a nossa sociedade,
para as pessoas com quem nós convivemos. Nós te pedimos isso, Senhor. Opera esse milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos receber a bênção, irmãos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o ensino, a presença do Espírito Santo estejam com a sua vida, com a sua família e com todos aqueles que amam ao Senhor, inclusive lá na Índia, em tantos lugares da terra, com a nossa irmã Maria, hoje para todos sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, vá na paz de Cristo.